Fala pessoal, para fechar então, regra de 3 composta, né? Questão 1. Uma olaria produz 1470 tijolos. Vou botar aqui 1470 tijolos. Devia ter feito essa tabela maior, né? Em 7 dias. Ok. Trabalhando 3 horas por dia. Então aqui, horas por dia, 3. Quantos tijolos produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então, x está no tijolos, porque é o que eu quero descobrir. Como o x está no tijolos, eu vou ter que fazer... O primeiro passo é fazer a tabela, né? O segundo passo, então, é eu comparar essa grandeza que tem a variável com as demais. Ou seja, eu vou comparar os tijolos com os dias e os tijolos com horas por dia, certo? Aquela que der inversamente proporcional, eu vou inverter, certo? E aquelas que derem diretamente proporcional, eu vou manter do jeito que está, né? Então, assim, quanto mais dias eles trabalharem, mais tijolo tem, né? Então, é direto. Vou botar só um D aqui, tá? Para representar o direto. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, mais tijolos também são produzidos, né? Então, é direto também. Então, eu não vou inverter nenhuma delas, ok? Então, nosso terceiro passo é montar a nossa continha, né? Então, a que tem a variável fica sozinha. Então, 1470 sobre x vai ser igual à multiplicação das outras duas. Sempre assim. A única coisa que muda é que talvez eu tenha que inverter uma delas, aquelas que for inversamente proporcional. Mas como não tem nenhuma, vai ficar 7 sobre 10, que multiplica 3 sobre 8. O que não pode confundir é que esse cara aqui é uma multiplicação de fração, não tem nada a ver com regra de 3, certo? E multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, a gente vai ter 1470 sobre x é igual a 7 vezes 3, 21, e 10 vezes 8, 80, certo? E agora eu vou multiplicar cruzado, porque não me importa se ela é inversamente ou diretamente ou o que for, nesse passo eu sempre vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 21x é igual a 1470 vezes 80, certo? 1470 vezes 80 dá um total de 117.600. O x, então, vai ser esse cara todo aí, dividido por 21, que dá um total de 5.600 tijolos, certo? Tranquilo? Só esses números que são um pouquinho grandinhos, né? Então, sempre que der para simplificar, simplifica, ok? 2. Na fabricação de 20 camisetas, então, a gente tem camisetas, máquinas e horas, né? Essas são as nossas grandezas. Sempre na primeira frase já vai dizer as grandezas, ok? Então, 20 camisetas, 8 máquinas, 4 horas. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas gastariam quantas horas? Então, x, porque eu não sei quanto é, certo? Ok. O x, a nossa variável, está nas horas, certo? Então, eu vou comparar as horas com as demais, certo? Então, vamos lá. Segundo passo, então, comparação. Vou até botar agora mais certinho. Comparação. Então, eu vou comparar horas com as máquinas. Vou botar abreviado. E as horas com as camisetas, certo? Vou botar abreviado de novo. Ok. Quanto mais horas a gente tiver produzindo, mais camisetas serão produzidas, certo? Então, aqui é direto. Quanto mais horas a gente produzir, a gente precisa de mais máquinas? Quanto mais máquinas, mais horas? Não, né? Quanto mais máquinas, menos horas eu preciso trabalhar, certo? Ok? Então, a gente tem, então, terceiro passo, montar a continha, né? Vamos lá. Quem que fica sozinho? Fica sozinho o 4 sobre x. Por quê? Porque é ele que tem o x. Agora, olha só.
As horas e máquinas são inversamente proporcionais, né? Eu sempre vou inverter aquele que não tem o x, certo? Que nesse caso aqui é o máquinas. Então, máquinas vai ficar 4 sobre 8, que multiplica a das camisetas. Como ela é direta, eu não vou inverter. Esses dois caras aqui dá para simplificar bastante, ok? Vai ajudar um pouquinho na conta. Olha só, esse cara aqui dá para simplificar por 4, que vai ficar 1 sobre 2. Esse cara aqui dá para simplificar por 5, que vai ficar 4 sobre 3. Então, nossa conta fica 4 sobre x é igual a 1 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Aqui, 1 vezes 4, 4, e 2 vezes 3, 6, certo? Então, a gente tem aqui que 4 sobre x é igual a 4 sobre 6. Ora, a gente já sabe que o x é 6, né? Vou multiplicar cruzado só para fazer a continha mesmo. 4x é igual a 4 vezes 6, né? Nesse passo a gente sempre tem que multiplicar cruzado. Então, a gente vai ter 4x igual a 24, portanto, x é 24 sobre 4, que dá 6 horas, ok? Botei o Hzinho ali só para representar as horas, certo? Tranquilo? 3. 3 máquinas imprimem 9 cartazes. Então, primeiro passo, a gente tem máquinas, a gente tem cartazes e a gente tem dias. Então, vamos lá. 9.000 cartazes em 12 dias, 3 máquinas. Em quantos dias, então, nosso x vai no dias, 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes. Uma dica, as grandezas, os valores que estão na mesma grandeza, eu já posso simplificar antes mesmo de pensar na conta, ok? Então, esse cara aqui, ó, eu posso cortar esses 3 zeros aqui. Se quiser, pode até simplificar por 3 para ficar mais fácil, ok? Para a gente não ficar carregando aqueles números enormes à toa, certo? Então, vamos lá. Segundo passo, comparação. Então, a gente tem, como x está no dias, a gente vai comparar dias com máquinas e dias com cartazes, né? Ok. Quanto mais máquinas eu tiver, menos dias eu preciso produzir, né? Então, é inversamente proporcional, certo? Quanto mais dias, mais cartazes eu tenho, certo? Ok? Então, ela é direta. Então, eu só vou inverter quem? As máquinas, ok? Então, vai ficar 12 sobre x é igual, máquinas vai inverter 8 sobre 3, que multiplica os cartazes, que fica 9 sobre 12, né? Já que a gente já simplificou aqueles 3 zeros. Então, multiplicando aqui, a gente tem 9 vezes 8, 72. 3 vezes 12 dá 36. Se tu perceber, o 72 é o dobro do 36. Então, dá para simplificar esse cara por 36. Isso aqui vai dar 2 sobre 1. Então, a gente tem 12 sobre x é igual a 2 sobre 1. Multiplica cruzado, a gente tem 12 igual a 2x. Portanto, x vai ser 12 sobre 2, que dá 6. Se não percebeu que dava para simplificar por 36, não tem problema. Tu vai chegar em 72 vezes x igual a 12 vezes 36. E aí, tu vai resolver e chegar no mesmo resultado, certo? Então, eles vão precisar de 6 dias, né? Repara aqui, o número de máquinas, por mais que sejam mais cartazes, o número de máquina aumentou mais que o dobro, né? Então, realmente o dias iria acabar diminuindo, certo? Diminuiu pela metade, é isso? Não sei. 4. Para pintar 20 metros de muro, então, vamos botar aqui, metros, 20 metros. Para pintar 20 metros de muro de 80 centímetros de altura, então, a altura, que é 80, só vamos lembrar que aqui é metros e aqui é centímetros, né? Vou botar uns centímetros aqui.
Foram gastas 5 latas de tinta. Então, a gente tem latas. Ou tinta, né? Tanto faz. 5. Quantas latas de tinta, então X aqui, serão necessárias para pintar 16 metros de muro de 60 centímetros de altura? Então, beleza. Aqui tá tudo em centímetros, aqui tá tudo em metros. E aqui é latas, né? Então, não tem problema. Ok? Beleza. Vou comparar latas com metros. Essa daqui é fácil, né? E latas com altura. Concorda comigo que quanto mais metros de muro e quanto mais altura, mais latas eu vou precisar, né? Então, quanto mais metros, mais latas, é direto. Quanto mais altura, mais latas, porque quanto maior for esse muro, mais tinta tu vai precisar. Então, os dois são diretos, ok? Essa cor aqui é meio feia. Vou botar aqui. Segundo. Então, o terceiro passo, fazer a continha, né? Vai ficar 5 sobre x é igual. Posso cortar esses dois caras aqui, né? Para simplificar um pouco. Então, metros fica igual, porque é direto. E altura fica igual, porque é direto. Dica, simplifica esses caras aqui. Simplifica, porque vai ficar melhor. O 20 e o 16 dá para simplificar por 4. Vai ficar 5 sobre 4. Esse cara dá para simplificar por 2. Vai ficar 4 sobre 3, certo? Então, nossa conta fica x sobre 5 igual. Esses dois 4, a gente pode usar a lei do cancelamento, ó. Certo? Vai ficar 5 sobre 3. Quanto que é o x? É 3, né? Mas tudo bem, multiplica cruzado aqui. Vai ficar 5x igual a 15. Portanto, x vai ser 15 sobre 3, sobre 5, que dá 3. Certo? Tranquilo? E é 3 o quê? 3 latas, né? Porque diminuiu a quantidade de metros e diminuiu a quantidade de altura, né? Então, vai diminuir a tinta também. Ok? Vamos lá. Uma família composta por 6 pessoas, então, pessoas, 6. Consomem em 2 dias, então, dias, 2, 3 quilos de pão. Então, se quiser botar pão ou quilos, aqui tá valendo. Quantos quilogramas de pão, então X aqui, serão consumidos em 5 dias, estando 2 pessoas ausentes? Beleza, não é o 2 aqui embaixo, né? Por quê? Porque essa família tem 6 pessoas e 2 não estão nesse dia. Então, a pergunta que tu tem que se fazer é, quantas pessoas que tem? Porque tu não está se preocupando com as pessoas ausentes, porque se elas estão ausentes, elas nem vão comer. Tu tem que se preocupar com quem está ali que vai comer, certo? Então, a gente tem que ser, tem 2 pessoas ausentes das 6, tem um total de 4 pessoas, certo? Ok? É só pegar o 6 e diminuir 2. Agora, como o nosso x está no pão, eu vou comparar a quantidade de pão com os demais, né? Pão e pessoas, e pão e dias. Essa daqui também é tranquila, né? Por quê? Porque quanto mais pessoas tiverem para comer, mais pão precisam, né? Ou quanto menos pessoa, menos pão, ou seja, direto. E essa daqui, quanto mais dias essas pessoas tiverem que comer, mais pão também elas vão precisar, certo? Então, ela também é direta, porque quanto mais pão, quanto mais dias, né, mais pão será necessário, ok? Vamos lá. Deixa eu trocar de cor aqui. Terceiro. A nossa continha, então, fica 3 sobre x, porque a variável fica sozinha, igual à multiplicação das outras. Como é direto, eu não inverto nenhuma delas. Aqui, 6 vezes 2, 12. 4 vezes 5, 20. Então, a gente tem que 3x é igual a 12 sobre 20. Lembrando, esses dois caras aqui, a gente está multiplicando fração, não tem nada a ver com direto ou inverso, ok? Então, ali, vamos multiplicar cruzado, né? Vai ficar 12x igual a 60. Portanto, x vai ser 60 sobre 12. 60 sobre 12 dá 5. Então, a gente vai precisar de 5 kg de pão, né?
Porque por mais que tenha menos pessoas, a gente vai precisar de mais dias aí na história, né? Então a gente precisa de mais pão, ok? 6. Numa fábrica, 12 operários, então operários, trabalhando 8 horas por dia, então 12, 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas. Vou botar aqui caixas de papelão. Quantas caixas serão produzidas? Então, X aqui nas caixas, por 15 operários, trabalhando 10 horas por dia. Então, vamos lá para o nosso segundo passo, que é a comparação. Ok? Vou abreviar aqui. Então, a gente tem caixas versus horas por dia e caixas versus esse x aqui que eu boto só para dizer que eu estou comparando as duas, tá? Esses operários. Vamos lá. Quanto mais horas por dia, né, for trabalhado, mais caixas são produzidas. Então, direto. Quanto mais operários trabalhando, mais caixas são produzidas também. Então, direto também. Então, não vou inverter ninguém. Então, a gente tem 864 sobre x é igual a 12 sobre 15 vezes 8 sobre 10. De novo, simplifica esse cara aqui, senão a gente vai fazer conta à toa. Esse cara aqui dá para simplificar por 3, certo? Que fica 4 sobre 5. E esse cara aqui da esquerda, da direita, dá para simplificar por 2, que fica 4 sobre 5. Ok? Ficou a mesma coisa, né? Então, vamos lá. A gente tem, então, 860... Eu vou botar em outra cor, porque senão vai ficar... 864 sobre x igual 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Multiplicando cruzado, a gente tem 16x, né? Igual a 864 vezes 25. 800, mesmo simplificando, já deu uns números bem feinho, né? 864 vezes 25. A gente vai ter que o x o resultado dessa multiplicação dá 21.600. E eu quero dividir isso por 16, né? Quero não, vou ter que fazer isso, né? Então, a gente vai ter que o x é 1.350. Ou seja, 15 operários trabalhando 10 horas por dia vão produzir 1.350 caixas, ok? 7. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias. Então, quilômetros, dias e horas por dia, né? Vai ser nossas variáveis. Deixa eu trocar de cor aqui, essa aqui não me agrada muito. 2.232 em 6 dias, 12 horas por dia. Quantos quilômetros, então x nos quilômetros, percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, assim, eles vão correr mais dias, mais horas por dia. Então, esse quilômetro aí vai ter que aumentar, né? Vamos para o nosso segundo passo, que é a comparação, né? Vamos lá. Comparação, então. A gente vai comparar os quilômetros, que é onde está o x, né? Com os dias. E os quilômetros com as horas por dia, né? Quanto mais dias eles correrem, mais quilômetro eles vão correr, né? Então, ela é direta. Quanto mais horas por dia eles correrem num dia, mais quilômetros eles percorrem nesse dia também, né? Então, direto também, certo? Eles não querem chegar em uma certa quantidade, né? Porque daí, tipo assim, se eu quero produzir só uma certa quantidade, quanto mais horas por dia, menos tempo eles vão levar para fazer aquilo, né? Mas a gente tá trabalhando com qualquer valor, né? Vamos lá, não vou nem tentar confundir aqui vocês. Terceiro passo, a conta, né? Vamos lá. Quem tá com x fica sozinho. Então, vai ficar 2.232 sobre x é igual. Não vou precisar inverter nenhuma das duas. Então, 6 sobre 10 e 12 sobre 14. De novo, aproveita para simplificar. Esse cara dá por 2, que dá 3 quintos. E esse outro cara aqui também dá por 2, que dá 6 sétimos. Ok? Então, agora vai ficar 2.232 sobre x é igual 3 vezes 6, 18. 5 vezes 7,
35. E aí a gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 18x é igual a 2.232 vezes 35, certo? 2.232 vezes 35 dá um número pequenininho, né? X vai ser igual a 78.120 dividido por 18. Então, olha só a importância de simplificar, né? Não aparecer essas coisas enormes aqui. Isso aqui dividido dá 4.340. Repara que dividir por 18 também não é uma tarefa fácil. Então, vai simplificando por 2, depois por 3. E aí, tu vai ver que a tua conta fica melhorzinha de se fazer. Ok? Estou fazendo direto para a gente não ter um vídeo de 3 horas e meia aqui. Ok? Então, esse homem vai ter percorrido 4.340 quilômetros. 8. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Então, a gente tem pedreiros, metros e dias, né? 80 pedreiros, quantos metros? 32, em quantos dias? 16. Quantos pedreiros? Então, X serão necessários para construir 16 metros em 64 dias. Então, vamos comparar esse negócio aí. Segundo passo, então, comparação. A gente vai comparar, então, aquele que tem a variável, que é o pedreiro, né? Com as outras duas, que é os metros e os dias, né? Pedreiros e dias. Ok. Quanto mais pedreiros a gente tiver, mais metros são construídos, né? Certo? Então, ela é diretamente. Agora, quanto mais pedreiros a gente tiver, menos dias a gente precisa, né? Então, é inversamente. Ok? Então, a gente vai ter que inverter a fraçãozinha do dias, né? Então, primeiro passo, então, aqui, aliás, terceiro, né? As contas, né? Vamos lá. 80 sobre x é igual. Quantidade de metros é direta, né? Então, a gente vai botar aqui 32 sobre 16, que multiplica. A quantidade de dias é inversa. Então, vai ficar 64 sobre 16. Ok? Precisou inverter esse cara ali. Simplifica, porque aqui dá para simplificar e dá para simplificar e muito. Dá para simplificar todas essas duas frações por 16, ok? E aí a gente reduz bastante esse número. Vamos lá. 32 por 16 dá 2. 16 por 16 dá 1. 64 por 16 dá 4. 16 por 16 dá 1 de novo. Então, a gente tem 80 sobre x é igual a 2 sobre 1 vezes 4 sobre 1. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem 80 sobre x igual a 8 sobre 1. Multiplica cruzado, a gente vai ter 8x igual a 80. Portanto, o x vai ser 80 sobre 8. O x, então, é 10. Certo? Fácil, né? Se a gente simplificar os números, acaba tornando a conta bem mais fácil. Mas lembrando, se tu não domina muito simplificar, não faz. Porque já pensou, tem todo o trabalho de fazer a conta e erra pela simplificação, certo? Aí vai dar problema. Então, mais vale tu não simplificar, ok? Ok, a gente precisa de menos pedreiros aqui, deu bem menos, né? Por quê? Porque a gente quer construir menos metros de dia, menos metros de muro, né? E tem uma quantidade de dias muito maior, certo? Então, fechou. 9. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates, então aqui a gente tem alfaiates, 8, né? Fazem 360 camisas. Em quantos dias? 3. Ok. Quantos alfaiates, então X, serão necessários para que sejam feitas 1.080 camisas, né? Em 12 dias. Fechou. Segundo passo, vamos lá. Comparação. A gente vai comparar, então, alfaiates com as camisetas e alfaiates com os dias, né? Ok. Quanto mais alfaiates, mais camisetas. Então, direto. Agora, quanto mais alfaiates, menos dias, né? Então, inverso, né? Quanto mais gente trabalhando, menos dia de trabalho a gente precisa, certo?
Vamos lá. 3. Opa. Terceiro aqui. Ia botar em outra cor e botei na mesma. Vamos lá. Quem fica sozinho é o 8 sobre x. As outras duas, olha só, camisetas eu não vou inverter, fica 360 sobre 1080. E os dias eu preciso inverter, então 12 sobre 3. E aqui tem bastante coisa para simplificar também. Primeiro, corta esses zeros. Aqui dá para simplificar por 2, né? E esse cara aqui dá para simplificar por 3 também. Vou simplificar isso aqui por 2 só. Dava para simplificar por mais, mas vamos deixar só por 2. Então, a gente vai ter 8 sobre x é igual 36 por 2 dá 18 e 108 por 2 dá 54, vezes 12 por 3 dá 4 e 3 por 3 dá 1, certo? Ainda dá para simplificar mais muitas coisas aqui, certo? Aqui, esses dois caras dá por 9, ok? Então, aqui vai ficar 18 por 9 dá 2 e 54 por 9 dá 6. Lembrando que a tua simplificação e a minha não precisam dar iguais. Tu pode fazer por outras coisas, por outros números, né? Mas no final tem que dar o mesmo resultado. Eu vou deixar assim porque, sei lá. Vamos lá. 8 sobre x é igual 2 vezes 4 dá 8. 6 vezes 1 dá 6. Então, a gente já sabe que o x é 6, né? Basta tu multiplicar cruzado e tu vai chegar nisso, né? Porque se o cara de cima da fração é igual, o cara de baixo também tem que ser, né? Não pode mudar, né? Para que elas sejam iguais, ok? Mas multiplica cruzado ali, tu vai chegar nisso. 8x é igual a 48. E aí a gente vai ter que x é 48 por 8, que dá 6. Certo? Tranquilo? 10. Uma máquina fabricou 3.200 parafusos trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Então, vamos lá. Parafusos, 8 horas por dia e dias, né? São essas nossas variáveis. Então, 3.200 horas por dia são 8, não, são 12 e dias são 8. Quantas horas deverá trabalhar por dia? Então, x está aqui. Para fabricar 5.000 parafusos durante 15 dias. Ok. Vamos para o nosso segundo passo, que é a comparação. Vou comparar horas por dia, né? Porque é aquela que tem o x com as demais. Então, parafusos, certo? E horas por dia com dias. Vamos lá. Quanto mais horas por dia for trabalhado, mais parafusos são feitos. Então, diretamente. Quanto mais horas por dia for trabalhado, menos dias eu vou precisar trabalhar. Então, inverso. Ok? Fez esse risco aí. Vamos lá. Terceiro passo, então, conta. Corta esses caras aqui, ó. Tem 2 zeros em cima e embaixo. Já simplifica bastante. Então, quem fica sozinho aqui é o 12 sobre x. Igual, parafusos não inverte. Fica 32 sobre 50. Uma coisa que eu dou de dica para vocês é, pega um espacinho aí no caderno, tipo assim, eu vou aqui pegar o 32 sobre 50. Eu vou lá no cantinho do caderno e vou simplificar essa fração. Então, vai ficar por 2, dá 16 e 25 e acabou. Então, a forma simplificada de 32 sobre 50 é 16 sobre 25. Daí, tu vem aqui e bota 16 sobre 25. A mesma coisa com o 8 sobre 15, só que 8 sobre 15 já não dá para simplificar, então deixa 8 sobre 15. Tá, lembrando que aqui, 16 sobre 25, né? Lembrando que esse cara aqui é a simplificação de 32 sobre 50, né? Dá por 2, que dá 16 e 25. Então, aqui eu vou botar uma estrelinha aqui. Que é esse cara aqui, certo? Aí, vezes. O dia é inverso, então não vou botar 8 sobre 5, eu vou botar 15 sobre 8, certo? Então, vai ficar 12 sobre x é igual 16 vezes 15, acredito que dá 180, né? Vamos fazer a conta, 15, não, 240, errei feio. 25 vezes 8 dá 200, né?
Ok. Posso simplificar esse cara cortando o zero aqui. Se quiser, ainda dá para simplificar por 4, que dá 6 quintos. Multiplica cruzado, a gente vai ter 6 vezes x igual a 5 vezes 12. Então, o x vai ser 5 vezes 12 dá 60, sobre 6, isso dá 10. Então, eles vão precisar trabalhar 10 horas por dia para conseguir produzir isso que está sendo proposto, ok? 11. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Então, a gente tem torneiras, piscina, né? Isso aí. E horas. Fechou. Então, a gente tem 3 torneiras, uma piscina em 10 horas. Quantas horas, então x aqui em horas, levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Então, vamos para o nosso segundo passo, né? O primeiro é preencher a tabela. Segundo passo, comparação. Então, eu vou comparar horas com piscinas e horas com torneiras. Vamos lá. Sempre pensa nessa daqui, ó, fica mais fácil de ver essa em relação àquela que tem o x. Quanto mais piscinas eu tiver, mais horas vai levar para encher, né? Então, direto. Quanto mais torneiras eu tiver, menos horas vai levar para preencher. Então, indireto, certo? Inversamente, né? Não indireto. Então, diretamente proporcional, porque quanto mais piscina, mais horas. E inversamente proporcional, porque quanto mais torneira, menos horas. Certo? Terceiro passo, então, vamos para a nossa continha. Quem está com x é o 10 sobre x, deixa sozinho. Igual. Piscinas é direto, copia do jeito que está. Torneiras é inverso, troca a ordem. Então, fica 10 sobre 3. Certo? Seguinte, vai ficar aqui 10 sobre x igual 1 vezes 10 dá 10 e 2 vezes 3 dá 6. Quanto que é o x? O x é 6. Então, vai levar 6 horas, né? Por mais que a gente tenha uma piscina a mais, a gente tem muitas torneiras a mais, né? Então, é mais rápido, ok? 12. Uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias... Vamos lá. Homens. É bom ir preenchendo aos poucos, porque senão tu lê muita coisa e fica perdido. Dias e toneladas. Então, aqui, 15 homens, 30 dias e 3,6 toneladas. Se for aumentada para 20 homens, então 20 homens, em quantos dias, então x, conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? Então, a gente vai aumentar a quantidade de homens para 20, né? Repara que foi para 20, não em 20. Se fosse aumentar em 20 homens, seria mais 20 homens, né? Como foi aumentado para 20, só aumentou 5, né? Que virou os 20 ali. Em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? Então, beleza, vamos lá. Nosso segundo passo, né? É a nossa comparação. Então, a gente vai ter dias, que é onde está o x, com toneladas, e dias com homens, né? Quanto mais dias eles estão lá extraindo, quanto mais dias eles ficarem extraindo, mais tonelada eles vão extrair, né? A gente vai pensar positivo. Agora, quanto mais homens a gente tiver, menos dias eles precisam ficar extraindo, né? Porque mais rápido esse negócio vai acabar. Então, inverso. Ok? Vamos lá. Terceiro passo, então, as nossas contas, né? A gente tem 30 sobre x é igual. Toneladas continua do jeito que está. E a quantidade de homens a gente inverte, né? Então, fica 20 sobre 15. Olha só, eu não quero trabalhar com esse cara com vírgula. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Por quê? Porque 3,6 vezes 10 dá 36. Elimina a vírgula, ok? E esse cara aqui dá para simplificar por 5, ok? Então, vai ficar 30 sobre x é igual a 36 sobre 56 vezes aqui 4 sobre
3. Agora, se tu quiser, tu pode vir lá no cantinho, como eu disse para vocês, pega o 36 e pega o 56. Divide por 2, isso dá 18 sobre 28. Dá por 2, que dá 9 sobre 14. Opa, agora não dá mais. Então, eu substituo esse cara aqui, que é grandão, por 9 sobre 14, que já fica menos pior, né? Ok? Se tu quiser ainda, tu pode cortar esse 9 com esse 3 e o 14 com o 4, mas tudo bem, deixa ali. 9 vezes 4 dá 36. 14 vezes 3 dá 42. Então, a gente tem que 30 sobre x é igual a 36 sobre 42. Da onde que eu tirei aquilo ali? Multipliquei, né? Essa por essa e essa por essa. E cheguei nesse resultado. Se tu quiser, tu simplifica essa fração agora. Dá por 6, né? Que vai dar 6 sobre 7. E aí, ajeita um pouquinho a conta, tá? Então, eu vou apagar essa parte aqui do começo. A gente vai ter que 30 sobre x é igual a 6 sobre 7. Multiplica cruzado, a gente vai ter, então, que 6x é igual a 210, certo? Passo 6 dividindo, a gente vai ter 210 sobre 6. Deixa eu apagar esse resto dessas contas aqui. Deixa eu botar aqui embaixo, né, para ficar mais fácil. 6x igual a 7 vezes 30. 6x é igual a 210. X, então, vai ser 210 sobre 6. O x é, aqui, dá 30, sobra 3, 35. É isso? Então, 210 dividido por 6 dá 35, então vai precisar de 35 dias para extrair nessas toneladas aí de carvão, certo? Vamos lá. Para finalizar, então, questão 13. Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 8 horas por dia em uma velocidade média de 50 km por hora. Então, vamos lá. Aqui é o tempo, né, de dias, horas por dia e velocidade, certo? Vamos botar as informações. Dia leva 30, horas por dia leva 8 e velocidade é 50. Quantas horas por dia, então x vai vir aqui, ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias a uma velocidade de 60 km por hora. Ok? Vamos lá. Nosso segundo passo, então, é a comparação, né? Vamos lá. A gente vai comparar, então, horas por dia com as demais, porque é ela que tem o x, né? Horas por dia com os dias. Quanto maior a velocidade, menos tempo por dia ele precisa dirigir, né? Então, essa daqui é inversa. E quanto mais dias, menos horas por dia ele também precisa dirigir. Então, também é inverso, ok? Então, vamos lá. Terceiro passo, as nossas continhas. Aqui, quanto mais dias ele estiver dirigindo, tipo assim, menos horas por dia ele precisa dirigir, porque pensa assim, tu tem que andar 300 km. Então, quanto mais dia tu tiver para viajar, mais tu pode dividir esse cara, certo? A velocidade é a mesma coisa. Em um dia tu vai andar muito mais, então tu pode dirigir por menos tempo, porque tu vai tá andando mais, né? Então, por isso que fica inverso também. Ok. Então, vamos lá, conta. Quem fica sozinho é o 8 sobre x. Esses caras aqui eu vou cortar os zeros para ficar mais fácil. Igual, as duas vão inverter, né? Então, vai ficar 2 sobre 3 vezes 6 sobre 5. Ok? Eu já vou multiplicar aqui esses dois. 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 5 dá 15. Se tu quiser, pode simplificar por 3. Então, vai ficar 8 sobre x igual a 12 sobre 15. Multiplica cruzado, vai ficar 12x igual a 15 vezes 8. Então, o x vai ser 15 vezes 8, 30, 60, vai dar 120. Dividido por 12. Então, o x vai ser 10, né? Então, por mais que ele aumente a velocidade, ele vai ter menos dias. Então, ele vai ter que trabalhar mais horas para dar conta do que ele precisa fazer, ok? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.